Olá, eu sou Carmo Rico e hoje eu vou te ensinar como calcular o valor de venda do produto. Esse é um vídeo especial para confeiteiras e salgadeiras. Portanto, hoje você vai aprender a calcular de maneira bem simples o valor de venda do seu produto. Depois de fazer a ficha técnica, olha só, eu vou te explicar aqui detalhadamente como fazer uma ficha técnica, tá? Que é a partir daí que você vai ter o valor de custo do seu produto, tá? Então, depois de fazer a ficha técnica, a gente vai calcular o valor do custo do produto e daí a gente vai calcular despesa e a gente vai calcular também o lucro. Mas olha só, para isso, você tem que observar vários fatores, tá? Você vai ter que observar o valor das despesas que você tem, a dificuldade de elaboração e o tempo gasto para preparar o produto e o preço da concorrência. Agora, tenha sempre em atenção, na hora de calcular o valor de venda, para você não confundir mão de obra com lucro, tá? Mão de obra vai entrar nas contas de despesa. Portanto, o seu salário, ele tem que entrar nas contas da despesa, porque lucro é calculado à parte. Então, vamos lá? Então, para isso, o primeiro passo é fazer uma ficha técnica. E olha só, eu vou te mostrar aqui como é que a gente vai elaborar uma ficha técnica. Você faz aqui uma tabela, tá? E coloca os seguintes itens. Você vai colocar o nome do produto que você vai fabricar. Essa ficha técnica, ela vai ser especialmente para esse produto, tá? Então, cada produto você tem que ter uma ficha técnica. Então, olha só, aqui é um exemplo, tá, gente? Eu coloquei aqui, por exemplo, a gente vai fazer a ficha técnica aqui de biscoito decorado, né? Então, aqui nessa tabela a gente tem a lista dos ingredientes e dos materiais. Materiais, no caso aqui, seriam embalagens, né, forminhas, papel, tudo que você vai usar, né, além dos ingredientes. Então, olha só, a gente tem aqui manteiga, açúcar, ovos, farinha de trigo, essência de baunilha, corantes, chocolate ao leite, embalagem. A gente tem que colocar tudo, tá? Mesmo que a gente use bem pouquinho. Às vezes, as pessoas, por exemplo, falam, eu não vou colocar o custo da essência de baunilha, por exemplo, porque é muito pouquinho, só uma colher de chá. Aí, no caso, são 5 ml, né? Olha só, para sua surpresa, quanto é que custa você colocar a essência de baunilha? Custa R$ 1,16. Então, se você não coloca, olha, você já vai perder R$ 1,16. Porque 30 ml de baunilha custa, né, em torno de R$ 7. Então, é muito importante você colocar todos os ingredientes que você vai usar na receita. O outro item é a quantidade usada na receita, tá? 200 gramas de manteiga, por exemplo, 125 gramas de açúcar. E o outro item é o valor de compra do produto, né? Por exemplo, você no supermercado compra o produto em quilo, né? Por exemplo, a manteiga, o açúcar, a farinha de trigo. Então, você coloca aqui o preço que você comprou por quilo ou por litro, tá? E aí depois você tem que colocar o valor gasto na receita, tá? Então, e aí você me pergunta, como é que eu vou calcular o valor? Por exemplo, eu comprei 1 quilo de manteiga por R$ 32, mas eu gasto 200 gramas na receita. Então, para achar esse valor, por exemplo, achei aqui o valor de R$ 6,40, a gente vai fazer essa continha aqui, olha só. Você vai pegar R$ 32 e vai dividir por 1.000 gramas, que é 1 quilo, não é? Então, você vai achar aqui, olha, um valor de 32 centavos o preço
da grama, de 1 grama, 32 centavos. Então, aí você volta lá na tua receita e você vai ver que você vai gastar 200 gramas de manteiga, né? Então, você vai multiplicar esses 32 centavos que você encontrou aqui do valor da grama, vai multiplicar por 200. E aí, você achou o valor que você vai gastar na receita, R$ 6,40. Portanto, 200 gramas de manteiga são R$ 6,40, que é o que eu vou gastar aqui na minha receita. E a gente vai proceder da mesma maneira para os outros itens, né? Olha, o açúcar, 125 gramas, o quilo custa R$ 3,60 e eu vou gastar aproximadamente 45 centavos de açúcar na receita, tá? Esses são valores hipotéticos, tá? De preços aqui. Então, aí você vai achar, né, o valor, depois a gente vai somar o valor total, né? Por exemplo, aqui, olha, eu coloquei uma estimativa de gasto de R$ 2,00 em embalagens, né? Então, aí a gente tem aqui os valores gastos, né? E a gente vai depois ter aqui o total, né, do valor que a gente gastou na receita. Aqui é muito importante também colocar o rendimento, tá? Então, a gente tem que fazer a nossa receita, ver quantos docinhos ou quantos salgados rendeu e colocar aqui o rendimento, porque a partir desse número aqui, que é o rendimento, a gente vai fazer a divisão por esse custo total para a gente ter o valor unitário, tá? Esse valor unitário aqui é o valor que a gente vai trabalhar, né? É o custo unitário, né? De cada doce ou de cada salgado. E com esse valor aqui é que a gente vai fazer os cálculos, tá? Outro item que você pode colocar também aqui na sua ficha técnica é o tempo gasto para elaborar o produto. Esse aqui é necessário quando você calcula a hora de trabalho. Então, é muito importante você saber quanto tempo você gasta para elaborar a sua receita. Sendo que você tem que ter atenção, por exemplo, se você faz uma massa de biscoito, né, como é aqui o caso, e você coloca a massa para descansar 2 horas na geladeira, essas 2 horas não conta como hora de trabalho, porque durante essas 2 horas você vai fazer outra coisa. Talvez você vá trabalhar em outra receita. Aí, no caso, você tem que ter a ficha técnica para a tua outra receita. Então, essa ficha técnica aqui, ela é somente do biscoito decorado. Então, aqui você aponta o tempo que você gastou apenas para fazer essa receita. Então, por exemplo, as 2 horas de geladeira, ela não conta aqui como horário de trabalho, tá? Então, isso aqui é importante quando você vai calcular a hora de trabalho. Aqui no caso, eu vou te mostrar o meu cálculo, a gente não usa, não precisa fazer cálculo da hora de trabalho. E eu vou te mostrar mais aqui à frente como é que a gente vai fazer isso. Então, olha só, aqui na ficha técnica, a gente tem o valor de venda do produto por unidade. Eu consegui aqui um valor de R$ 1,00, né, e 98 centavos, que é custo, despesa e lucro. Portanto, esse valor aqui, olha só, a gente já fez todos os cálculos de custo, de despesa e de lucro. Então, aí depois de ter feito todos esses 3 cálculos aqui, a gente achou esse valor e eu venho e coloco aqui na ficha técnica, porque aqui vai ficar todos os valores, né? Tudo referente à produção de biscoito decorado. Então, toda vez que eu precisar saber quanto custa o valor, né, de um biscoito decorado para passar para o cliente ou para vender, né, eu venho aqui na ficha técnica e eu tenho aqui todas as informações e eu tenho aqui o preço final, que é o preço de venda. Então, aqui é como fazer uma ficha técnica de uma maneira bem simplesinha, tá? Não tem complicação nenhuma. É mais complicado você calcular o preço de venda, mas aí, por exemplo, para outra receita, você usa 200 gramas de manteiga, já não precisa fazer o cálculo, você vem aqui e busca o valor, tá? Então, assim a gente faz a nossa ficha técnica, que é para a gente obter esse valor aqui, que é o valor custo total e o valor de custo unitário. Então, a gente vai começar, olha só, fazer as contas com esse custo unitário.
Então, olha, para resumir, a gente vai fazer o quê? Para calcular o preço para venda, a gente vai calcular o custo, que é aquele custo que a gente já conseguiu lá na ficha técnica, né? A gente vai calcular a despesa, a gente vai calcular o lucro. E aí, no final, a gente tem o preço de venda. Agora, nós vamos ver como calcular as despesas, tá? Mas antes, só para recapitular aqui, lá no nosso exemplo da ficha técnica, eu obtive um custo de R$ 16,76. Eu tive um rendimento de 40 unidades, por exemplo. Portanto, eu tive um rendimento de 40 biscoitos. Então, eu tive um custo unitário de 42 centavos. Então, vamos agora passar para as despesas. Então, como é que a gente vai calcular as despesas, tá? A gente vai fazer aqui outra tabelinha, né? Você pega uma folha e coloca aqui esses itens: despesas, valor mensal das despesas. Essa planilha aqui, ela é mensal, tá? De valor de despesas mensais. E aí você coloca, né, os valores aproximados. Esses valores aqui são só exemplos, tá? Portanto, você coloca as despesas mensais, como aluguel, gás, água, energia, telefone, internet, material de limpeza, muito importante também, porque você compra, né? Então tem que entrar aqui na despesa. E o seu salário, que é aquela questão, né? Salário entra aqui como despesa, tá? Salário não é lucro, mão de obra não é lucro, é despesa. Porque se você tiver um funcionário, por exemplo, vai ter que entrar aqui também como despesa, né? O salário do funcionário. No caso de você trabalhar para você mesmo, né? Você tem que atribuir um salário. E esse salário você pode atribuir o salário que você achar justo, né? Tanto aqui eu coloquei um exemplo de um salário de R$ 2.000. Então, agora, como é que a gente vai fazer o cálculo de despesa, né, desses valores que a gente tem mensalmente? A gente obteve aqui, olha, os valores, uma despesa de R$ 3.580, é um valor hipotético, tá? E o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor aqui total, né, e vai calcular por 1%. Eu obtive o valor de R$ 35,80. No caso, você pode fazer a multiplicação de porcentagem de item por item, tá? Faz isso aqui, ó, de 900, 1% dá 9 e assim por diante. Ou então você pega aqui o valor total, calcula 1%, tá? E aí você vai ter o valor de R$ 35,80. Olha só, se você fosse colocar somente no custo, né, para calcular o valor de venda de 42 centavos, você ia esquecer de colocar esse valor aqui. Você ia ficar faltando colocar esse valor aqui de R$ 35,80. Isso aqui é para fazer a receita, tá? A receita de biscoito decorado. Você está gastando esse valor aqui também, R$ 35,80. Então, aí a gente vai voltar lá, né? E olha só, a gente vai pegar, então, o valor de R$ 35,80 e vamos dividir por 40, que foi o rendimento lá da receita, né? Para a gente obter o valor aqui unitário das despesas para fazer essa receita. Então, olha só, eu tenho uma despesa de 90 centavos. E você pode pensar que para preparar a receita você gastou só 42 centavos? Não, você gastou 42 mais 90 centavos. No caso, se você fosse multiplicar 42 por 3, que geralmente como muitas pessoas fazem, né? Você ia ter um valor aqui de... Você ia ter aqui um valor de R$1,26. E aí você dizia assim, ai, tá bom, já multipliquei o custo, né? Que é esse aqui, de 42 centavos por 3, dá R$1,26 para cada docinho. Ah, é o suficiente. Não, essa continha ela tá errada. Vamos lá ver por quê. Então, a gente vai ter esse valor aqui de despesa, mais os 42 centavos lá que foi de lucro. Olha, gente, tudo isso é só exemplo, tá? É um exemplo de continhas que eu estou fazendo aqui para vocês entenderem melhor como fazer esse cálculo.
Então, 90 centavos é só a despesa, tá? Então, agora a gente vai aprender a calcular o lucro. Portanto, a gente já tem o valor de custo, né, do produto, a gente já tem o valor da despesa que a gente tem para fazer o produto, e agora a gente vai calcular o lucro. Como é que a gente vai calcular esse lucro? Olha só. O lucro a gente vai calcular assim, colocando o valor do custo, tudo, a gente vai usar todos os valores unitários, tá? Aqui. Tanto eu tenho custo de valor unitário de cada produto, de cada doce, de cada salgado de 42 centavos, né? Eu tive uma despesa de 90 centavos e eu tenho aqui um valor de R$1,32. Então, olha só, esse valor aqui de custo mais despesa já passou o valor dessa continha aqui, ó, se você multiplicar isso aqui por 3, né, que é como muita gente faz. Vai dar R$1,26. Aqui no caso, só custo e despesa já deu R$1,32. Então aí você vê que você já está perdendo dinheiro, né? Então agora vamos calcular o lucro. Para calcular o lucro, a gente vai multiplicar esse valor que a gente obteve aqui, olha só, de custo mais despesa, R$1,32 por 50%. Esse lucro, esse valor aqui de porcentagem do lucro, é você que vai definir, tá? Mas para isso, para definir o lucro, você convém sempre colocar uma porcentagem menor, né? 50% menos que isso também não. Mas você pode colocar um lucro maior. Mas aí você vai ter que observar vários fatores, como o primeiro fator é o valor o preço da concorrência, né? Não pode estar muito acima e também não muito abaixo. Você escolhe aí entre um parâmetro e outro, né? E você vai olhar também a qualidade do seu produto, a qualidade dos ingredientes que você usou, né? O tempo gasto, né? E a qualidade, a beleza, né? Também, né? Os pormenores. Se você é uma pessoa que se preocupa muito com os pormenores, gasta mais tempo para fabricar, aí você coloca uma margenzinha de lucro maior. Aqui eu utilizei 50%, mas é somente um exemplo. Então, como eu falei, você define a porcentagem que você achar correta, tá? Então, olha só, o valor de custo mais despesa de R$1,32, eu vou multiplicar por 50%. E eu obtive aqui, olha, um valor de 66 centavos. Esse 66 centavos, ele está livre de custo e de despesa, portanto, é lucro. Porque aqui já está custo, despesa, incluindo salário, né? Então, isso aqui está livre, né, de custo e de despesas. Então, sendo assim, a gente tem aqui, olha, custo, despesa e lucro. E a gente achou, então, agora aqui, olha, o preço de venda. Porque eu somei custo, 42 centavos, a despesa, 90 centavos. Foram os exemplos, né, que a gente encontrou aqui nas nossas... que eu utilizei aqui para exemplificar para vocês, né? E o lucro que eu encontrei aqui de 66 centavos, porque eu coloquei 50% de lucro, né? Então, eu tenho aqui, olha só, um valor de venda de R$1,98. Isso aqui você pode arredondar, né, para R$2, caso você queira, né? Então, isso aqui são só exemplos, tá, gente? Então, vocês viram como é simples calcular custo, despesa e lucro. E aí você vai ter sempre atenção em colocar uma margenzinha de lucro, porque lucro não é mão de obra é despesa, tá? Então, olha só, a dica que eu dou nessa questão da concorrência é que vocês têm que ver, por exemplo, já encontrou seu preço justo de venda, você vai ver quanto é que a concorrência está cobrando, né? Se a concorrência está cobrando um valor muito abaixo, é porque ela está fazendo aquela continha errada, né? Está multiplicando isso aqui por 3 e está perdendo dinheiro. E aí você tem que
não pode seguir esse valor, né? Porque aí você vai perder dinheiro também. Agora, se você colocar, né, se a concorrência está com um preço muito mais alto do preço de venda que você encontrou aqui, é porque a concorrência está colocando uma margem de lucro maior. Então, você pode aumentar um pouquinho a tua margem de lucro também, mas deixando sempre um pouquinho abaixo do valor da concorrência, que aí você pode usar isso a teu favor, né? Dizer, olha, eu uso bons materiais, meu doce é muito bonito, mas eu cobro um pouquinho menos, portanto, você vai ter mais clientes, né? Então, a conclusão que a gente chega aqui, né, é que você tem que depois gerir esse dinheiro, né? Gerir esse valor que você vai receber da sua receita. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai fazer, como muitas pessoas fazem, né? Hipoteticamente, aquelas 3 caixinhas, né? E você vai pegar o valor que você recebeu da receita e vai distribuir nessas 3 caixinhas. Então, você vai pegar, né, o valor que você obteve e vai chegar a essa conclusão. Eu vou te explicar aqui. O valor do custo, aquele valor que você achou lá, né, em cima do custo, aquele valor que você encontrou lá quando fez a ficha técnica, esse dinheiro, ele não é seu, é da empresa. Então, você vai guardar para reinvestir comprando mais ingredientes e materiais, né, que você vai precisar. Portanto, você não pode gastar esse valor com outras coisas, somente com ingredientes e materiais. O valor das despesas, com exceção do valor da mão de obra, né, que foi o seu salário, você pode, né? Você também tem que guardar, que é para pagar as suas despesas mensais, não é? Você tem que guardar no final do mês, pagar as suas despesas mensais, com exceção do seu salário, né? Que você vai poder tirar e gastar como você quiser. E o lucro também, né? O lucro, ele é seu, você pode gastar como você quiser. Porém, eu faço aqui uma ressalva para vocês. O valor do lucro sempre convém que você guarde uma parte, tá? Que esse valor é o que você vai usar futuramente, né? Para comprar mais equipamentos, para facilitar o seu trabalho. Você vai usar para fazer cursos de aperfeiçoamento, você vai usar para comprar um curso, por exemplo, de um novo doce, né? Que está muito na moda, os clientes estão pedindo, você não sabe fazer ainda, você usa esse valor para investir no curso, para se atualizar, né? E poder aumentar a oferta do seu portfólio. Então, é sempre bom a gente fazer essas continhas bem direitinho para não perder dinheiro, né? E gerir bem esse dinheiro que é para dar tudo certo e você ter os seus ganhos com o seu trabalho.